Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que esteja assistindo este vídeo. Hoje, então, vamos corrigir os exercícios dos slides da nossa aula 2, relacionada à lei dos gases ideais. Ok? Então, nosso primeiro exercício é este que eu vou ler agora. O ar que inicialmente ocupa 0,14 metros cúbicos, a pressão manométrica de 103 kPa, se expande isotermicamente. Então, esse é um fato interessante. Isotermicamente, até atingir a pressão de 101 kPa. E em seguida é resfriado a pressão constante até voltar ao volume inicial. Calcule o trabalho realizado pelo ar. Lembrando que pressão manométrica é a diferença entre a pressão real e a pressão atmosférica. Ok? Então vamos lá. Então basicamente nós temos gás. E aqui eu vou colocar o diagrama PV desses processos colocados no enunciado. Ele está a pressão inicial e um volume inicial, né? Que é dado no enunciado. E ele diz que o gás sofre uma expansão isotérmica. Vocês já viram que a pressão isotérmica é algo desse tipo. Até esse ponto. Né? E depois ele sofre uma compressão. Opa! Ficou legal agora. Hein? Até o volume V0. Que vamos chamar de V1 ou VF. V1. Certo? Aqui é a pressão PF. Aqui é a pressão P0. Então, basicamente, esse é o processo descrito no enunciado. Me dá os valores lá, mas o importante para nós é saber qual foi o trabalho realizado pelo gás, à luz da primeira lei da termodinâmica. Bom, a gente viu que num processo isotérmico, durante uma expansão isotérmica, o trabalho não vou colocar aqui nenhum valor, só vou colocar de forma. Vou botar trabalho isotérmico vai ser igual, como sempre é, a integral de P dV, certo? Só que notem, no caso da pressão constante, eu posso tirar P da integral, mas no caso da expansão isotérmica, a pressão vai variando conforme o processo vai ocorrendo. Então eu não posso tirar da integral, mas eu posso colocar, por exemplo, usando a lei dos gases ideais, a pressão em termos do volume. E aí eu teria, sabendo que P é igual a nRT sobre V, eu posso fazer essa integral de V0 até V1. Agora, vamos só confirmar se ele se refere a um mol de gás, né? Ok, ele não se refere a um mol de gás, então vamos deixar aqui NR. De forma que, tirando NR da integral, NRT, e por que eu tiro T da integral? Porque, como o processo é isotérmico, T é constante.
integral de V0 a V1 de dV sobre V, que vai me dar então um trabalho igual a nRT ln de V, calculado entre os limites V0 e V1. Ora, isso é ln de V1 menos ln de V0. ln de V1 menos ln de V0, que é ln de V1 sobre V0. Logo, o trabalho no processo de expansão vai ser nRT ln de V1 sobre V0. Aqui vocês já podem notar uma coisa sem fazer conta alguma. Tudo isso aqui é positivo, né? Constante dos gases, número de moles e temperatura em Kelvin é sempre positiva. E no ln, o ln de um número positivo o ln de um número maior do que 1 é positivo. E quando o número é menor do que 1, o ln dá um número negativo. Como o V1 é maior do que V0, então essa razão aqui é maior do que 1, logo o ln é positivo, de tal forma que o trabalho é maior do que 0. Certo? Bom, o que ele fornece de dados? Ele fornece o volume inicial. Então vamos colocar aqui os dados. V0, 0,14. Vamos abrir um cantinho aqui para colocar os dados. V0 igual a 0,140 metros cúbicos. Pressão manométrica, 103 kPa inicial. P0, 103 kPa. A pressão final manométrica, 101 e alguma coisa, 101,3 kPa. Pronto, nós temos esses dados aqui. Utilizando a lei dos gases ideais, nós podemos obter, né, qualquer um desses dados tranquilamente. Então, por exemplo, a gente pode usar, no caso aqui da expansão isotérmica, que a pressão é constante. Logo, a gente sabe que PV é igual a constante, né? Temperatura constante, então a gente tem essa lei aqui. PV igual a constante. Se PV é igual a constante, significa que P0 vezes V0 é igual a P1 vezes V1. Daqui eu posso extrair o valor de V1, que ele não diz, né? V1 vai ser igual a P0 sobre P1 vezes V0. Como está tudo no sistema internacional, o V1 pode ser dado em metros cúbicos, né? Visto que eu tenho uma razão aqui, que vai cortar as unidades de quilopascal. Então eu teria 103 dividido por 101,3 quilopascal é cortas. Então não importa se aqui é 10 a 3, 10 a 1 milhão, 10 a qualquer coisa, porque isso aqui é uma razão. Então eu posso cortar. Espero que vocês tenham percebido isso. E V0, 0,14 metros cúbicos, que dá 0,142 metros cúbicos.
Lembrando que o enunciado ele fala sobre a pressão final, mas não diz se a pressão final é pressão manométrica. Ele diz que a inicial é manométrica, mas não diz se a pressão final é manométrica ou a pressão total. Nesta minha resolução, eu assumi que a pressão final também era manométrica, ok? Quem assumiu outra coisa, não fique espantado caso o resultado saia diferente. Toda a diferença, no entanto, tem que residir nessa parte aqui. Tá legal? Bom, temos o volume final. Logo, podemos obter o trabalho. Porém, notem, o trabalho ele leva em consideração isso aqui, né? nRT. E, mestre, não sabemos. Claro que sabemos. Por essa mesma equação, nós sabemos que PV é igual a constante, que é igual a nRT. Logo, sabendo, por exemplo, P0 vezes V0, eu sei que isso vai ser igual a esse valor aqui. Então, eu posso substituir isso aqui por P0 V0. Tudo bem? Dessa forma, a gente obtém P0 vezes V0 dá 103, 10 a 3, né? Pascal, vezes 0,14 vezes ln de 0,142 dividido por 0,14. Então vamos usar a calculadora aqui para calcular essas coisas. 1000. Lembrando que isso aqui é dimensional, aqui tem unidade de metros cúbicos, isso tudo tem unidade de Pascal, logo isso aqui vai me dar o trabalho em joules. O resultado foi 204,5 joules. Esse foi o trabalho na expansão, né, realizado pelo gás. O trabalho total, para computar o trabalho total, eu tenho que subtrair o trabalho isobárico, né? Isobárico, que foi essa contração aqui, a pressão constante, muito tranquilo de calcular, né? Como a pressão é constante, fica a integral de dV, que no fundo dá P1 vezes ΔV. Notem que é um trabalho negativo, né? Porque ΔV é o final no processo, que é o V0, menos o inicial desse dado processo, que é o V1. Então, P1 101,3 vezes 10 a 3 Pascal, vezes 0,140 ou 0,14 menos 0,142, certo? Esse trabalho, o que vocês imaginam? Que ele vai ser maior ou menor do que esse? Eu imagino que ele vai ser menor. Você lembra que o trabalho é a curva embaixo, é a área da curva num diagrama, embaixo do processo, num diagrama PV? Então essa área aqui é menor do que essa área toda aqui.
Então vamos ver se a matemática colabora com a gente. Dá menos 202,6 joules, que é menor, né? Em número absoluto é menor, como esperávamos, do que esse aqui. Logo, o trabalho total realizado pelo gás vai ser 204,5 menos 202,6, que dá 1,9. Próxima questão. Essa questão é muito interessante. Vamos ler. A figura mostra duas trajetórias que podem ser seguidas por um gás de um ponto inicial e até um ponto final F. A trajetória 1, essa trajetória aqui, consiste em uma expansão isotérmica, até por aqui, né? Depois a expansão continua, mas de uma forma diabática. Ele diz aqui, isotérmica, módulo do trabalho, expansão diabática, módulo do trabalho, uma compressão isotérmica, e o módulo do trabalho, uma compressão adiabática e o módulo do trabalho. Qual é a variação da energia interna do gás quando vai do ponto I ao ponto F, seguindo a trajetória 2? Então, a trajetória 2 é isovolumétrico aqui, né? Isobárico, isovolumétrico. Certo? Essa questão ela é interessante para elucidar ou para reforçar um certo conceito que diz que a energia interna só depende do estado, né, dos estados inicial e final, certo? Ou seja, independe da trajetória do processo. Então vamos lá. Considerando a trajetória 1, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual. Quem desenhou um triângulo? Isso aqui é um delta, tá? Isso não é triângulo não, delta é ele que desenhou. É igual calor menos o trabalho, certo? Isso aqui é a primeira lei. Bom, então vamos lá. Seguindo a trajetória 1, de I até F, eu tenho expansão isotérmica, certo? Então, no primeiro trecho, vamos separar os trechos aqui. No primeiro trecho, que é isotérmica, calor. A variação da energia interna nesse trecho é igual a zero. Por quê? Como vimos e como sabemos, a energia interna ela só depende da temperatura. Só depende da temperatura. Numa isoterma, então, como a temperatura não varia, a energia interna não varia. De tal forma que o calor é igual ao trabalho, certo? Como eu estou numa expansão, significa que o trabalho é positivo, certo?
então o calor também é positivo e vale 50 joules. No segundo trecho, eu tenho uma expansão adiabática. Opa. Caraca. Adiabática. Nesse caso, temos que o calor é igual a zero, portanto, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Como o trabalho é positivo, porque eu estou numa expansão, né? O trabalho é positivo e vale 40. Então, a variação da energia interna é igual a menos 40. Na terceira etapa do processo, começa então a compressão, né? Compressão isotérmica, e o trabalho é de 30. O módulo do trabalho é de 30. Compressão isotérmica implica que a variação da energia interna é nula. Certo? E aí nós temos uma informação adicional que o calor é igual ao trabalho, que vai ser igual a menos, já esqueci o valor, compressão isotérmica, menos 30. Finalmente, no quarto ponto, nós temos uma compressão adiabática, cuja troca de calor é nula, ou seja, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Nesse caso, o trabalho é negativo, então a variação da energia interna vai ser positiva. O módulo do trabalho é 25, então é menos 25, né? O trabalho, menos 25 dá mais 25. Resumindo isso tudo, nós podemos então concluir que a variação da energia interna no processo pela trajetória 1 do ponto I até o ponto F, variação total da energia interna, é igual a menos 40 mais 25, que dá menos 15 joules. Ok? Menos 15 joules. De fato, olhem para a figura, caso reste alguma dúvida, note para a figura e percebam que, globalmente, após todos os processos, globalmente, quando o gás sai do estado inicial e vai para o estado final, ele está a uma temperatura, olhem para uma isoterma e olhem para outra isoterma. Ele está a uma temperatura menor do que a temperatura que ele tinha no começo. Ora, se a temperatura caiu, a temperatura do gás caiu, significa que a energia interna de um gás, né, a energia interna, ela depende da temperatura, significa que ela só pode ter variado negativamente, ela só pode ter caído, certo? Então está tudo dentro do esperado. Ele pergunta, então, qual é a energia interna do gás quando ele vai do ponto I ao ponto F, seguindo a trajetória 2.
certo? Agora, a gente pode pensar numa coisa. Pode ver isso de duas formas. A primeira é essa, que já é direta. Bom, se só depende do estado inicial e final, então significa que a variação pela trajetória 2, como independe da trajetória, se eu seguisse qualquer outra trajetória, seria o mesmo valor. A variação da energia interna daria o mesmo valor. Mas também a gente pode pensar da seguinte forma. Imagina que eu fechasse essa trajetória, né? Ele seguiu por essa trajetória e chegou aqui, em vez de eu parar, eu continuasse por essa trajetória aqui. Certo? Eu teria um ciclo. E esse ciclo daria uma variação, como num ciclo fechado, como vocês sabem, a variação da energia interna é nula. Então eu teria assim, ó, aquela variação da trajetória 1, delta E interno, vamos colocar aqui, ó, trajetória 1, mais um delta E interno, devido a essa trajetória, vamos chamar de trajetória 3, é essa trajetória aqui fictícia, tá? Trajetória 3. Seria igual a, como você fechou o ciclo, isso seria igual a zero. Logo, como a trajetória 1 a gente calculou é menos 15, então ficaria menos 15 joules, mais variação da trajetória 3, igual a zero, o que implicaria que a variação da energia interna pela trajetória 3 é igual a 15 joules. Só que a trajetória 3, essa trajetória que a gente fictícia, que a gente usou para completar o ciclo, ela está no sentido oposto da trajetória 2. Então a gente pode dizer que como... Opa, esbarrei no botão aqui. A gente pode dizer que como a trajetória três é contrária, ou seja, sentido oposto, vamos botar assim então, oposta à trajetória 2, então segue que a variação da... Segue que a variação da energia interna pela trajetória 2 é igual a menos a variação da energia interna pela trajetória 3. Como ela vale 15, então a trajetória 2 vale menos 15. Que não por um acaso, não sei se eu estou mais confundindo do que explicando, mas não por um acaso é igual a variação da trajetória 1. Certo? Ok? Próxima questão. Última questão. Um gás ideal é submetido a um ciclo completo em 3 etapas. Expansão adiabática, com um trabalho de 125 joules. Contração isotérmica, a 325 Kelvin. E aumento de pressão a volume constante. A. Plote as 3 etapas em um diagrama PV. Essa
aqui, de repente eu consigo aqui no próprio slide. Vamos lá. Então, o gás ideal, cometido é um ciclo, o ciclo está em 3 etapas. Então, vamos aqui, V e P, diagrama PV aqui. Expansão adiabática com trabalho de 125 joules. Então, uma expansão adiabática. Então, vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B. Contração isotérmica e aumento da pressão ao volume constante. Então, compressão isotérmica, processo C, e aqui processo C para A, tá certo? Bom, aqui deu para desenhar do jeito que deu, né? Notem que a inclinação da expansão adiabática é maior do que a inclinação da expansão isotérmica, porque lembrando que a adiabática vai com 1 sobre V elevado a gama, onde gama é Cp sobre Cv, né? E isotérmica vai simplesmente com 1 sobre V, né? E gama, obviamente, é maior do que 1. Item B. Qual é a quantidade de calor transferido na etapa 3? A etapa 3 é aumento de pressão a volume constante. Vamos notar que o processo é cíclico. Então, a variação da energia interna, olha que raciocínio interessante, do ciclo, né? Que é igual à variação da energia interna no ciclo AB, mais a variação da energia interna no ciclo BC, no processo, né? BC, mais a variação da energia interna pelo processo CA é igual a zero. Por quê? Porque a variação da energia interna de qualquer ciclo termodinâmico vai ser sempre zero, sem exceção, certo? Pelos motivos que já expressamos, é uma variável de estado, e sempre que ela volta para o estado inicial, então ela permanece a mesma, logo a variação é zero. Agora, se nós olharmos para cada ciclo individualmente, a gente vai perceber o seguinte: o processo AB é uma expansão adiabática. Como é uma expansão adiabática, então a gente pode dizer que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho realizado, porque Q é igual a zero. Como o trabalho realizado é de 125, então a variação é menos 125 joules, certo? A variação da energia interna no ciclo BC que é a contração isotérmica, é zero, porque como a energia interna depende da temperatura, a temperatura constante, a energia interna não muda. Se não muda, a variação é zero. Então, por esse motivo, delta é zero. Por fim, nós não sabemos quanto vale, né, a energia interna, a variação da energia interna no ciclo que vai fechar o ciclo CA. Mas sabemos o seguinte: sabemos que isso mais isso mais isso é zero, certo? Logo, variação da energia interna em CA tem que ser 125 joules.
E onde entra o calor nessa história? Que ele pergunta qual é a quantidade de calor transferido na etapa 3, que é a etapa CA. Ora, se o processo CA é um processo de aumento de pressão a volume constante, quando você diz que o volume é constante, em outras palavras, você está querendo dizer que não houve trabalho. Então, a variação da energia interna é igual a Q menos W, mas W é zero. Então, ela é igual ao próprio calor, que é igual a 125 joules. Ok? E esse calor, ele é absorvido ou cedido pelo gás? Notem que esse calor é positivo, certo? O calor é positivo. E vocês podem perceber isso claramente, notando que a temperatura do gás está aumentando, né? Indo daqui para cá. A temperatura aumenta. Então, obviamente, a temperatura aumentou sem realização de trabalho, significa que todo o calor recebido, todo esse calor aqui recebido, ele serviu para aumentar a energia interna do gás. Ok? Então, o calor é, resposta da C, absorvido. Ok, senhores? Então, esses foram os exercícios resolvidos da segunda aula. Até a próxima.